Alô, alô, meus amigos, tudo em paz? Aqui quem fala é o Guilherme Julien e esse é o Se os Tijolos Falassem, o podcast de medicina em que a gente desconstrói os pilares de uma carreira de sucesso tijolo por tijolo. Antes de mais nada, vamos falar aqui do nosso patrocinador, nosso parceiro, a Nox Saúde. Eles são uma empresa que funciona numa linha de crédito para ajudar você que tem uma clínica e também os pacientes. Porque agora o paciente que vai pegar pelo plano de saúde, ele precisa apresentar também o comprovante de desembolso. E eles entram exatamente nesse momento. Fazem ali a função do desembolso, consegue apresentar o comprovante, autoriza tudo, você consegue fazer a sua consulta, consegue fazer o seu procedimento, sua cirurgia e depois acerta já com eles sem estresse nem para o paciente, nem para o médico, nem para o plano de saúde. E aí tô aqui com meu amigo Bruno Bermudes. É isso aí, Bernardes. O pessoal já ouvi várias variações aí do meu nome, mas é Bermudes, tamo aí. Muito obrigado aí pela apresentação, é isso mesmo, cara. Acho que a Nox, ela vem pra facilitar, evitar aquele constrangimento, sabe? Puta, é tão chato às vezes no momento que você tá decisivo de uma cirurgia, você tem que ficar ali aguardando pra poder ter uma liberação ou até mesmo você... passar uma situação desconfortável. Então eles vêm aí para facilitar essa parte, né? E assim, hoje a gente tá aqui no Estúdio Raiz. Hoje é o episódio 40, cara. Pô, estamos número redondo número hoje. Número 40 aí, velho. Show demais. E assim, pô, episódio 40, temos mais uma vez um convidado especial demais. Ele que é ortopedista. Foi meu colega veterano na equipe. A gente lançava dardo lá, lançava dardo muito antes que eu, lançava longe pra caramba. E ainda foi meu cirurgião, pô. Operou meu joelho aí, tá aí funcionando 98%, não, tô brincando, tá 100% aí o joelho. Tamo aqui junto com o Dr. Oliver Wilson. Então, como eu disse, ele é da Santa Casa, foi meu veterano. E ele fez por lá ortopedia, depois ele se especializou em joelho, ele fez mestrado, doutorado, tá fazendo doutorado agora lá pela Santa, dá aula por lá, é chefe de plantão e muito mais que vocês vão conhecer aqui nesse episódio. Então, Dr. Oliver, pô, muito obrigado aí por você estar aí com a gente, é um prazer aí entrevistar. Prazer, gente, boa noite, tudo bem? Meio tarde, né, também, mas vamos embora então. Conversar, trocar uma ideia, falar um pouco da carreira, da minha trajetória que foi até agora, e o que eu puder ajudar, tô aqui à disposição. Esse negócio de dia e noite, eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe qual hora também que o pessoal tá nos ouvindo. É isso aí. Beleza. Bom, Oliver, para começar, a gente faz um sobrevoo no começo, qual que foi a escolha da medicina, o que te motivou, assim, como que foi o princípio para você? Então, é uma coisa até meio curiosa, engraçada, porque quando eu era muito pequeno eu tinha bastante habilidade manual, né? Então eu sempre fui bom em fazer escultura, desenho, tocava bastante guitarra e etc. E aí todo mundo na minha família tinha muito médico, então todo mundo já colocava na cabeça que achava que eu ia ser cirurgião plástico, né? Porque achava que era a coisa mais artística, entre aspas, delicada dentro da... ali. Que eu ia usar minha aptidão a gente tinha muita mulher na família, então elas queriam que eu fizesse plástica nelas também, pra gente quando ficasse mais velho. Já veio com a clientela. Daí eu acabei ficando mais velho, a gente entra na adolescência, eu gostava muito de tocar guitarra, desenhar, então eu dei uma desencanada total na medicina, né? Eu era mais tranquilo na faculdade, no colégio, por assim dizer. Aí eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fiquei numa casa que o americano lá, o pai da família, ele era assim, um cara muito raçudo, trabalhava muito, tinha tipo 3, 4 empregos. Ele era dono de uma pizzaria, ele era policial, ele fazia um trabalho junto com um leilão de carros e ainda fazia fertilização e dedetização de jardim. Caramba, então, cara, uma máquina, exatamente. É o Július. O Július faz tudo. Da hora, velho. Daí eu comecei a ver um pouco essa pegada de ser esforçado, de não ter medo de trabalhar e etc. Eu trabalhei lá umas vezes com ele na pizzaria, trabalhei cuidando de crianças, tipo de babysitter umas vezes e tal. Você ficou um ano lá? Fiquei, como foi? Fiquei 6 meses, foi no meio do colegial. Né? Tá. Aí o que aconteceu? Quando eu voltei querendo... Antes eu queria ser músico, eu voltei querendo ser tipo arquiteto, porque eu desenhava e tudo mais. Eu tenho uma influência assim na família também por esse lado. Tenho tia que é estilista, 2 primas que são estilistas
bem conhecidas e tudo mais, então legal. sempre teve essa influência. Mas no final foi uma coisa assim, eu não sei nem explicar. Eu morava em Alphaville e estudava em São Paulo. Então o trajeto de ônibus que eu tinha para voltar de São Paulo para casa demorava assim, era 40 minutos esperando o ônibus, mais 1h30 no ônibus para chegar em casa. Então eu tinha muito tempo para pensar na vida. E um dia eu tava lá na Avenida Paulista, né, voltando com o ônibus, eu falei, do nada, assim, foi tipo uma epifania. Eu falei, cara, por que eu não faço medicina? Então eu comecei a refletir, eu falei, cara, será que eu tô deixando de fazer medicina porque eu tenho medo do fracasso de não passar na prova, sabe? Sim. De eu mostrar que eu sou incapaz, eu acho que talvez alguma insegurança inconsciente que eu tinha na minha cabeça. De tentar e não conseguir. Exatamente. Eu falei, quer saber? Vou prestar, assim, na época eu já estava inscrito para FUVEST, para arquitetura, passei da segunda fase na FAO, mas já estava meio desencanado. Prestei a segunda fase, mas já com a cabeça para fazer medicina. Aí eu peguei e falei, cara, eu não vou ter paciência para ficar fazendo muitos anos de cursinho. Então o gás que der agora, eu dei o gás. Daí eu dei um gás, estudava todo dia fazia cursinho de manhã e estudava até as 10 horas da noite. Eu acho que eu podia, isso é um erro, não sei se tem alguém que não ainda é médico ainda, tá vendo? Mas eu acho que eu poderia ter colocado um pouco de atividade física para mesclar nesse período, que foi uma coisa que depois a gente fala, se vocês quiserem, na fase que eu estava prestando para a prova de título de especialista, né? Na prova da SBOT. Então o que aconteceu? Enfim, eu passei na Santa, passei muito bem, né? Fui fazer a Santa Casa e fui com aquela cabeça assim que você entra, tipo, meio, eu vou estudar e não sei o que, vou ser médico, quero curtir. E no final das contas, o que eu acabei me envolvendo muito com a atlética, com os treinos, né? Fiquei muito obcecado com isso e eu não me arrependo em nada. Eu aproveitei os 6 anos, apesar de alguns percalços que eu tive em questão de problema familiar, de saúde na família, né? Eu aproveitei o máximo que eu pude durante a faculdade. Eu sempre, dei um gás em tudo. Vamos sair, aproveitar e tal, agora vamos treinar, tô livre, vou fazer o quê? Vou estudar. Então, eu sempre tentei dar o máximo em tudo, né? Sim, assim, foi intenso, 6 anos intensos. Foi 6 anos intensos, eu não me arrependo nem um pouco. Medalhista de ouro aí, na intermédio, lançamento de dardo. Bem torto, né? Bem descoordenado e consegui ganhar. Então, foi uma coisa que foi até interessante porque, de certa forma, mostrou para mim que, assim, meio que o que eu quisesse fazer eu conseguiria, né? Sim. A gente tem muitas vezes insegurança em algumas coisas, acha que a gente não vai ser capaz e acaba desistindo de fazer alguma coisa só pela insegurança. Isso é uma coisa que a gente tem que... Não sei se já tem um livro que fala sobre mindset, né? E tem um mindset que é um mindset de crescimento e um mindset que é mais uma mentalidade fixa. Então, às vezes, a pessoa ela tem muito talento, só que ela tem um mindset fixo, entendeu? E o que significa isso? Que essa pessoa ela cresce até o ponto que ela não se frustra. Quando chega no momento que ela não consegue executar aquela tarefa, ela desiste. Então, ela pode ser muito talentosa, muito boa, mas o fato dela ter esse mindset fixo faz o quê? Faz com que ela nunca desempenhe o máximo do potencial dela. Né? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a treinar atletismo, cara, vocês conseguiram levantar uma foto, eu era magrelo pra caramba, eu pesava 70 quilos, 71 quando eu entrei na faculdade, e lançava o dardo tudo torto, e fui aprendendo ao longo de 4 anos, fui treinando, ficando cada vez mais forte, né? As coisas, elas não se controlam do dia pra noite. Né? É todo um processo em tudo, na carreira, que a gente vai conversar aqui mais pra frente, umas coisas que eu penso. Então, isso me mostrou que eu, me dedicando, eu conseguiria alcançar o que eu queria. Então, tudo bem, eu fui lá, passei os 6 anos da faculdade, fui pra fazer... Como que foi, tipo, o internato, a decisão da ortopedia? Quais foram as possibilidades de carreira que surgiram pra você, que foram te interessando? Como foi esse processo? Porque, né, tinha aquele espírito lá da cirurgia plástica, Exatamente. Trabalho manual. Como que foi isso aí? Perfeito, é bom você ter retomado isso aí, que é uma coisa interessante de ver, né? Assim, não tem uma coisa muito romântica nessa história, né? Porque eu deixei de fazer cirurgia plástica e por que eu fui para ortopedia, mas foi uma coisa até útil para mim, que quando eu estava na faculdade eu entrei na liga de cirurgia plástica, né? Então a gente mete o pau, o cara vai fazer liga, que não sei o que. Para mim foi muito bom entrar na liga de cirurgia plástica, porque eu vi que não era o que eu queria.
Uhum. Entendeu? Isso é importante também. Além de ver o que você gosta, ver o que você não gosta. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não falam. Mas riscar a lista enorme de especialidade que a gente tem é muito importante. Com certeza. É uma das formas mais fáceis de quando você tá perdido, você começa tirando aquilo que você Não gosta. que você não gosta, que você não quer, que você tem certeza. Aí, então foi isso. Eu fui fazer a liga, eu vi, poxa, a parte que eu menos vejo graça na parte cirúrgica é a parte que o plástico vai mais fazer, que é suturar, dar ponto, fazer esse tipo de coisa. Tudo bem, tem parte de reconstrução, com prótese, etc. Mas é muito cirurgia de pele, subcutâneo, fáscias, né? Alguns retalhos. E o que eu gosto mais é do que tá ali para baixo, entendeu? Então a parte de ligamento, tendão, eu gosto muito dessa, porque como eu gostava de fazer também um pouco de escultura, essas coisas, eu gosto muito de trabalho manual. Então a ortopedia tem muito de você serra, você coloca o osso no lugar, passa parafuso, você reconstrói, depois você olha o antes e depois do raio-x, a função da pessoa, tipo, a pessoa tava com a perna quebrada, de repente você colocou uma haste, ela tá andando de muleta, já com a perna retinha. Isso é animal, é muito legal, né? E o resultado é palpável, né? É uma coisa que é visual. Exatamente. Né? O raio-x tá lá. Se ele tiver torto, você vai ver, tá torto. Se tiver reto, é reto. Não tem meio termo. Exatamente. Tá lá, o resultado é vivido ali, né? E é interessante você comentar, porque você pega, por exemplo, não tô criticando, mas assim, é mais subjetivo você pegar um paciente, às vezes, com um diabetes. Pô, às vezes o cara tá com o diabetes descompensado ali, 300, 400 direto, só que ele não sente nada. Pressão alta. Minha pressão é alta pra caramba, eu descobri no final da faculdade. Tomo remédio desde o 21, remédio pra pressão. Caramba. Eu não sentia nada. Foi um dia medindo a pressão, falei, pô, você tá com a pressão muito alta. Aí eu fui medir de novo, toda hora 16 por 10, 16 por 11. Eu tenho que começar a tratar. Caramba. Entendeu? Então, e quando o paciente, então, ele não... Às vezes não dá tanto valor, ele não é uma coisa tão palpável. E até é difícil a adesão por conta disso, né? A pessoa querer... Você convencer a pessoa de que ela tem que tomar um remédio. Eu não tô sentindo nada. Tem que acreditar em você. Exato. Né? Não, a pressão da alta só quando dói a nuca, né? Tipo, aquele conhecimento leigo, né? Pô, e aí... Mas aí você chegou a vivenciar, assim, tipo, foi o quê? No internato? Ou você chegou a também entrar em alguma liga na ortopedia? Então... Eu gostava muito de esporte, eu sempre gostei muito de anatomia. Né? As matérias que eu ia melhor na faculdade era relacionada com anatomia. Tá. Né? Então, eu tinha muita facilidade e anatomia, biomecânica, essas coisas, elas facilitam muito a ortopedia. Né? Eu sempre gostei muito de estudar, tipo, inserção dos grupos musculares, ação, origem, inserção e etc., inervação. Uma coisa muito manual, então eu passei um pouco na ortopedia. Tem uma história bem interessante, legal de contar, que agora veio à cabeça, né? Quando eu estava no 5º ano, por um tempo o pessoal liberava a gente nos plantões do internato, né? E aí teve o nosso plantão era de sexta, então eu treinava mais segunda, terça, o atletismo segunda, terça e quinta. E na hora do almoço fazia os treinos de musculação. Então, sexta, eu tava livre. Sábado eu não ia fazer nada. Eu fiquei lá no grupo cinza, né? E o pessoal eram meus veteranos, então eu conheci eles da faculdade. Eles falaram, olha, fica aí, não sei o que e tal. Eu fui ficando, eles... Aí viraram até pra mim e pra minha dupla, que era o Cafu, falou, vocês querem entrar numa captação de ossos? Caramba, captação de ossos. Como é que é isso, né? E a gente foi numa captação de ossos. E aí, assim, eu achei animal. Achei muito legal. Porque eu não sei o que é isso exatamente. A captação de ossos, como é que é? Tem captação de órgãos, certo? Você vai lá, a pessoa morreu, doou o corpo, né, para captação. Então você vai tirar ali, por exemplo, sei lá, coração, rim, fígado, o que tiver. E captação de ossos é mais ou menos a mesma coisa. Você vai lá e você tira o osso, o esqueleto da pessoa. Entendi. Então, você tira, geralmente, um pedaço de osso do ilíaco, né? Aqui eu fui, pelo menos, a gente tirou um pedaço de osso do ilíaco. A gente tirou o fêmur, a tíbia e a patela. Então, assim, você tira o osso, o esqueleto do membro inferior inteiro da pessoa. Né? E você limpa mesmo, assim. Tipo, caramba. É onde isso? Tudo. Assim, você vai fazer isso... Aonde que faz? Você vai no local onde a pessoa, pelo menos na época, a gente foi até um hospital onde a pessoa estava. Entendi. Entendeu? Tá. E aí a gente fixou, assim, é uma coisa meio...
Não é uma cirurgia bonitinha, delicada, mas... Meio de açougueiro, né? É, bem de açougueiro. Mas foi o mais próximo de cirurgia que, assim, ortopédica que eu consegui fazer. Uhum. E eu até curti a cirurgia, sabe? Eu curti, depois eu comecei a ver as outras coisas da ortopedia. Tem um outro ponto que, assim, eu sou o 6º ortopedista da minha família, né? Tem essa influência também familiar. Tem o viés. Tem o viés, né? Que uma das coisas também que eu ficava... meu pai é psiquiatra, psicanalista. Meu irmão é ortopedista, fez na Santa também. E eu tenho 2 tios... Os 2 irmãos do meu pai são cirurgiões de mão. Um deles, ele inventou implantes de fixação, que chama fixador de Wilson, já foi muito usado, o pessoal respeita muito ele. Então teve muito essa influência. Então juntou tudo isso daí, eu falei, pô, eu não me vejo fazendo mais nada. Teve gente que até tentou me desestimular, falar, poxa, não vai fazer ortopedia, não tá valendo a pena, isso, aquilo. Eu falei, cara, mas eu não me vejo fazendo outra coisa fora da medicina que não seja ortopedia. E até hoje é assim, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não seja medicina. Isso aí é uma coisa que você falou, uma coisa muito interessante. Não tá valendo muito a pena, né? A gente até tava batendo um papo aqui antes de começar o episódio sobre essas coisas, né? Que tem pessoas que elas se apegam a valores muito nisso, né? Tipo, o financeiro, será que essa especialidade vai dar isso ou não? Eu acho que, lógico, que faz parte da escolha você ver o mercado de trabalho, tem que ter uma comunhão de fatores. Igual você disse agora, pô, eu tinha uma influência familiar, eu tinha um gosto, eu tinha tudo isso. E não você se apegar apenas a um valor sobre aquilo, né? E às vezes o pior valor que você pode se apegar, que é tipo, pô, será que só dá retorno financeiro? Meu irmão, tem tanta coisa, você vai fazer isso pra sempre, você tem que ver se você gosta de fazer, se você tem alguma habilidade, igual você tinha habilidades manuais que também te ajudaram aí depois futuramente na cirurgia. Então, acho que é interessante a gente sempre pensar nisso, né? Tipo, levar em conta os outros valores e a quais valores você está se apegando no momento da sua escolha, né? E isso, eu agora que estou recém-formado, estou me deparando com as escolhas de oportunidade, de plantão, tendo muito essa conversa com muitas pessoas. Realmente esse é um fato recorrente, esse é um comentário recorrente que as pessoas fazem. Mas essa área hoje em dia está sobrecarregada. Mas essa subespecialidade já não está mais boa de fazer. Tá, mas e se a pessoa tem talento e vontade de fazer? É aí que vai acontecer de dar certo. Eu lembro que eu conversei com um colega, o Solzinho, tava conversando com ele, ortopedista também da Santa Casa, um veterano meu. Abraço pro Solzinho. E ele tava contando exatamente disso, que em coisas de especialidade, por exemplo, ortopedia, quando o mercado satura, alguma coisa assim, alguém vai operar. Vai ter algum médico que vai estar operando. Talvez não seja todo mundo nos melhores hospitais, nas melhores condições, mas vai ter gente lá. E quem vai estar lá é quem é bom, quem se dedica, quem tem vontade de fazer, quem tem interesse. Então, exatamente partir de você e não de condições externas, né? Muito legal, muito importante essa reflexão mesmo. Isso é uma coisa interessante, assim, dois parênteses, até adiantando um pouco, conversa mais pra frente, mas... Não é um papo de ideologia, assim, você tem que fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Eu acho um pouco que tudo que você chega a um ponto que você fica muito bom, você acaba pegando gosto e continua fazendo. Então muita coisa você tem que só insistir um pouco até você começar a ficar bom. Que você vai pegar gosto, porque as pessoas vão admirar aquilo que você faz. Entendeu? A não ser que seja um trabalho que tenha muita dor de cabeça, muita pessoa falando no seu ouvido, tipo, o ambiente de trabalho não seja bom, que aí a gente pode até falar um pouco da segunda parte da minha vida pós-residência, né? Eu acho que se você não faz uma coisa que realmente você tá afim de fazer, você não dedica 100%, e hoje o mercado de trabalho ele é muito concorrido. Tem muito médico no trabalho. No mercado de trabalho, entendeu? Então o problema, ele não é tanto olha quanto médico tem nessa área, é o quão bom você está disposto a ser nessa área. Você está entendendo? Então se você pega uma coisa que você entra só pelo dinheiro, a hora que o dinheiro começar a ficar escasso nessa área, você vai ficar desestimulado, você vai desistir, entendeu? Mas o que eu reparo é que ao longo eu entrei na faculdade em 2006, eu acho que foi. 2006. Então já faz quase 20 anos que eu tô observando o mercado de trabalho. Né? Meu irmão médico, então ele veio de antes, já falava, a mulher dele também é médica, os dois fizeram na Santa. Então eu sempre ouvi muito sobre o mercado. E hoje o que eu percebo é o seguinte, o mercado é cíclico. Sim. Entendeu?
De repente, quando todo mundo falava, sei lá, mal de... Quando eu tava na residência, ninguém queria fazer GO. GO era péssimo. Hoje em dia eu vejo o pessoal super bem fazendo GO. Fazendo fertilização, fazendo masto, videoláparo, entendeu? Então se a pessoa ela fica só focada, você não sabe o que tem daqui a 5, 10 anos na frente, o que vai acontecer. Tão dinâmico a medicina, né? Exatamente, uma época todo mundo queria fazer radiologia, porque radiologia é qualidade de vida e tal, não sei o que. De repente, um monte de gente começou a fazer, o valor dos laudos, né? Começou a cair, né? Começou uma briga por valor, não por qualidade, né? Sim. Então, a gente vê isso em tudo. Na ortopedia, quando eu fui fazer de joelho, né? Subespecialização em joelho e fiz trauma. Tipo, joelho, todo mundo falava, cara, joelho tá saturado, metade dos ortopedistas fazem joelho. Mas é uma das coisas que mais dá problema. Pô, todo em mundo... casa, ó, eu sempre uso esse comentário. Ó, em casa, eu rompi o LCA, meu irmão rompeu o LCA, eu tenho mais 2 irmãos da série. Todos romperam o LCA. Tem gente, o alemão lá da Santa Casa, ele rompeu 3 vezes, 2 vezes o mesmo joelho, uma o outro. E o ombro. E tipo sempre tem... Sim, e assim, mas por exemplo, em casa, só teve amostra de joelho, nunca mais foi procurar ortopedia, além de ser o joelho. Então, pô, do mesmo jeito que tem muito, também tem muito joelho. Muita demanda. Muita demanda. Então, se você é um cara que procura se diferenciar nessa área, você tem muita oportunidade, você vai sempre ter um mercado, né? Uhum. Então, eu acho que é um pouco nisso que as pessoas têm que prestar atenção. Não dá para você focar muito no que está sendo bom agora também. Porque quando você se formar médico, não vai ser agora. Você vai se formar... Médico não. Você vai terminar a residência e vai cair para valer no mercado de trabalho daqui a 5 anos, entendeu? Uhum. O cirurgião começa a ganhar dinheiro para valer se o cara fizer tudo certinho mesmo 40, 50 anos, até 60, entendeu? Então, você não tem que pensar de como tá agora. Você tem que pensar como que pode ficar daqui a 10 anos, você entendeu? Entendi. Então, às vezes, o que tá saturado hoje, todo mundo para de fazer e daqui a 10 anos começa a ter uma escassez, porque os grandes cirurgiões daquela área começaram a se aposentar. Sim. Você tá entendendo? Então, você tem que se preparar ao máximo para o futuro, né? Isso é um outro ponto crucial, acho que para a pessoa pensar quando vai escolher a especialidade. Então, não é conversa de papo de fazer o que você ama no sentido de, eu vou... Mas de fazer uma coisa que você está disposta a crescer, entendeu? E se sacrificar se sacrificar isso, por né? aquilo. Tá, entendeu? Muito interessante esse ponto. E aí, como é que foi, então? Aí você entrou, foi para ortopedia, fez essa escolha, e aí foram 3 anos intensos ali, né? Que a gente é famoso, assim, a ortopedia por terem anos puxados, bastante volume cirúrgico, bastante trabalho. Como que foi se adaptar a esse meio aí? Então, foi mais ou menos o seguinte, né? Eu entrei na residência e por alguns motivos tinha uma cobrança em cima de mim com o resultado, né? Uhum. Uma certa dúvida se eu era capaz por coisa de família, né? Porque como... Interno ou externo? Dentro do departamento. Assim, entendi. Uhum. Desde que eu entrei na faculdade já me falavam algumas coisas, porque tiveram algumas rixas, vamos colocar dessa forma, entre algumas pessoas da minha família com o departamento. Entendi, tá bom. Então, e você estava nessa situação de... Você queria mostrar a sua qualidade como profissional. Exatamente. Então, quando eu entrei, tinha... Assim, é lógico que tinha muita gente que respeitava muito o meu tio, mas coisa de 30 anos atrás, ele saiu meio brigado de lá, né? O prego que se destaca é martelado. Então... Certo. Então tiveram algumas coisas, eu não vou entrar no mérito porque não diz respeito muito a mim, mas enfim. Então eu sempre fiquei com com muitos olhos e holofotes em cima de mim, entendeu? Então eu fiz questão de provar alguma coisa para as pessoas que estavam lá. Muitas pessoas ao longo do tempo eu fui ganhando confiança e respeito, porque quando eu entrei, sei lá, meu pai morava em Alphaville, eu tinha que morar perto da Santa, né? Porque não tinha como ficar indo e voltando na residência. Eu chegava lá, 3 horas da manhã, 3h30, chegava 10 horas da noite em casa. Então, um pouco que eu dormia tinha que ser ali perto, né? Uhum. Aí, quando eu entrei, meu pai, não, a gente dá um jeito de você se manter, né? Porque eu não fui fazer exército nem nada, eu fui direto. Meu pai não queria que eu fizesse exército para não perder tempo, sabe? Ele falou, faz logo. A ortopedia já se livra, resolve mais um ano a menos, né?
Mas chegou na hora, quando eu passei meu irmão trabalhava num hospital público, lá em Alphaville, no Sameb, lá em Barueri. Ele falou, Oliver, presta vai ter concurso aí. Aí eu passei pra ser em primeiro, né? Porque eu tava saindo estudando mais de curso, não sei o quê, prestando prova, eu passei lá em primeiro de clínico. Mas, nem me gabando, porque eu acho que não foi uma coisa assim... Foi uma oportunidade, da ocasião, né? Só que aí, os caras... Como eu tava tentando conciliar concurso público de clínico com a residência logo no começo da R1, foi bem difícil. Mas quando eu entrei no concurso, meu pai falou, tá tranquilo, ele tá ganhando ali a bolsa, o salário do concurso. Aí ele me ajudava a pagar, começou ajudando a pagar só o aluguel e depois ele meio que deixou, olha, você voa sozinha, faz o que você quiser. E aí, mas esse era um concurso, você tinha que dar plantões lá? Como que era? Plantão de final de semana, né? Tá. O problema é que era ponto digital. E aí na residência, você tinha que passar visita todo dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, foi muito difícil de conciliar. Meus amigos até do ano tentaram dar uma força, mas não tinha como, né? Sobrava pra eles, não tinha nada a ver. Então, eu acabei saindo do concurso. Tá. E aí eu comecei a dar plantão de ortopedia no começo, relativamente, da residência. A gente começou em março a residência, né? Eu comecei a dar plantão de ortopedia, acho que lá pelo agosto. Então, foram alguns meses depois eu comecei a dar plantão de ortopedia. E pra fazer caixa, né? Então, eu comecei a fazer caixa. Eu gostava também porque quando era um plantão tranquilo, eu ficava estudando no plantão. Então, eu matava duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Estudo remunerado. Exatamente. Esse é o melhor que tem, o melhor plantão. O melhor plantão que tem. Porque é melhor às vezes você ganhar menos num plantão e estudar, ou fazer outra coisa produtiva, do que você ganhar mais, mas se matar, chegar no dia seguinte quebrado e também você não render no dia seguinte. Esse é um ponto muito crucial. Porque, você perde dois. Em vez de ganhar duas coisas, você perde duas coisas. Você fica mal no plantão, mal no outro dia. Exatamente. Em vez de estudar e descansar, né? O pessoal não coloca muito o custo do tempo que a gente tem. Sim. Tem que colocar sempre na ponta do lápis o custo do tempo. Então, eu foquei muito nisso. Algumas coisas que falaram assim... Pra mim, falaram assim, olha, você é daqui de São Paulo, você tem família, tudo, mas o pessoal que vem de fora, os caras são muito bons. Realmente, o pessoal que vem de fora de São Paulo, que passa lá na Santa, é muito inteligente, é impressionante. Não só inteligente, mas muito esforçado, disciplinado. Os caras estão lá com uma imersão. Então eu fiz a mesma coisa. Eu falei, olha, eu vou ficar com uma imersão esses 3 anos full time. Eu só... tempo era ganhar dinheiro, dar os plantões, se eu estava aprendendo e ganhando dinheiro, e às vezes estudando. Me dedicava para mostrar um bom serviço lá na residência, que para mim foi muito bom, porque depois abriu porta. Quando eu terminei o R3, eu já fui contratado, CLT, com salário bom. Então, valeu muito a pena eu mostrar serviço na residência, abriu outras portas, né? E eu tinha essa coisa de provar um pouco que eu era capaz. Então, quando começou a ter prova presencial e ranking, não sei o quê, eu fazia o máximo possível pra tá bem, entendeu? Tá. É porque tem isso, né? Tem algumas provas, né? Já desde a R1 você faz prova, né? Lá, e aí meio que faz um ranking lá, quem que ficou em primeiro, segundo, e é meio que público, né? Todo mundo passa a ver. Se você não tá indo bem, alguém vem conversar com você, e aí, o que tá acontecendo? Você não tá se dedicando, né? Exatamente, mandava até carta de advertência, botava pressão psicológica e tudo mais. Mas o pessoal falava, né? Eu gosto de ditados, né? Tem outro que fala que o carvão sobre pressão vira diamante, né? Então, o pessoal botava pressão no carvão até virar... Então, assim, cara, foi muito intenso, não me arrependo, porque eu fiz uma experiência muito intensa em aprender ortopedia. Eu acho que a pessoa, quando tá na residência, ela tem que focar em aprender aquela área, sabe? Porque... É isso que vai te dar a vantagem no começo da carreira, entendeu? Não é só o resultado na nota da prova. Eu estudei tanto que, cara, hoje eu comecei o consultório, eu fazia ortopedia geral. Então, eu atendia a pessoa, doutor, mas você atende, eu tô com uma tendinite no ombro. Claro, vamos aqui, eu vou examinar e tal. Olhava o exame, explicava tudo direitinho. Você vai fazer físico, vai fazer isso, aquilo, isso aqui. Então, você consegue crescer rápido no seu consultório, na sua carreira, entendeu? Você fica muito bitolado só, não, eu só vou passar na prova porque depois eu quero ser especialista de joelho e acabou, eu vou ficar só fazendo joelho. Esquece, no começo não é assim.
Entendi. Você tem um consultório que você só atende joelho particular, demora muito, entendeu? Até hoje, assim, hoje a maior parte quase tudo que eu atendo aqui em São Paulo é particular, praticamente não atendo convênio, né? Mas não é só joelho, entendeu? Sim. Eu atendo paciente com tendinite, com epicondilite, com lombalgia, com tudo, e também joelho. Porque as pessoas procuram ortopedistas, né? Então você primeiro de tudo é ortopedista e depois especialidade em joelho, né? Exatamente. E assim, voltando um pouco aí para residência, então você me contou aí dos seus pilares aí, tanto da parte financeira e tudo, e tem uma coisa assim que é temida pelos ortopedistas, né? Que é a prova de título. Sim. E como é que foi, assim, para se preparar para essa prova? Porque, assim, é muita cobrança mesmo. Eu vejo que o pessoal no R3, assim, meu, já desde o começo já tem um medo, assim, mas a hora que chega o R3, que você é o próximo ali da fila, o negócio pega firme ali. Então, esse era um dos pontos que era muito cobrado e, assim, eu me cobrava e tinha essa expectativa em cima de mim quando eu entrei na residência, tá? Então, o que acontece, assim, que eu tinha que ir o melhor possível. A gente nunca sabe se a gente vai ser o primeiro ou não, mas a gente tem que saber que você fez seu máximo. Fez seu máximo e tal. Então, eu tentei criar sempre uma... Eu não gosto de falar muito de rotina, porque... Tem um outro ditado que fala que os campeões são feitos de excessos. Então, cara, eu dava uma... Assim, minha rotina, entre aspas, era como? Eu pegava um plantão que era de 36 horas. Tá tranquilo aí? Tá. Então, era um plantão que era de 36 horas em Santana de Parnaíba. Não, em Barueri. Só que era um plantão novo que eu quase não atendia paciente. Então, eu ficava 36 horas... lendo. Então eu matava quase todo o cronograma que tinha de estudo da semana. No final de semana. Então durante a semana o que eu fazia? Eu ia pra academia, eu fazia as coisas bem feitas na residência, eu já tinha ganhado ali a grana da semana, metade da grana do mês que eu precisava. Então isso foi uma coisa que me ajudou. Então eu focava no plantão a não ficar dando bobeira, não ficava mexendo. Também era fácil falar, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha direito Netflix, entendeu? O máximo que tinha era o WhatsApp. Então, cara, era o livro na minha frente e ficava lendo, grifando. Estudava esquema de estudo normal, não tinha cursinho também. A gente ouvia falar, mas era ler direto no livro, entendeu? Lia no livro, grifava, Rockwood, Campbell, e era isso. Daí eu fiz um esquema de estudo de revisão de matérias que eu tinha passado no R1 que eu não tinha estudado. Então, quando chegou no R3, eu tinha uma noção de tudo de ortopedia e trauma, tá? Eu li, por exemplo, até o final do R2, eu tinha lido tudo de ortopedia principal das patologias pelo livro que chama Cisínio, que é mais resumido, é um livro brasileiro. E trauma eu tinha lido tudo pelo Rockwood, tá? Que é um livro muito grande, a gente no R3 a gente só tinha no esquema 2 meses para ler o Rockwood, que dava, sei lá, 4.000 páginas. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei no R3, eu já tinha uma noção, então quando eu fui ler o Campbell, a parte de ortopedia, não estava lendo aquele assunto pela primeira vez, eu não era ignorante, então eu li com mais facilidade, consegui aprender, colocar uma camada a mais de conhecimento daquilo que eu tinha no assunto, entendeu? Porque além de ter esse número de páginas que você falou, tem uma complexidade no assunto. Sim. Né? Não é, simples você ler, não é uma leitura fácil. Não, tem muito detalhe. Romance, né? Foda, velho. É denso, tem muita coisa, tipo artigo, resultado, tem coisa que é meio redundante, meio desnecessária. Então eu já tinha grifado. Então quando chegou no R3, eu li rapidinho o Rockwood de novo, pelo que eu tinha grifado, pelo que eu tinha visto. E quando eu fui estudar depois o resto do ano pelo Campbell, eu relia o que eu tinha grifado do Cisínio e lia o Campbell na íntegra e grifava. Aí quando chegou no final do ano, eu reli o que eu grifei de tudo. Então, tipo, esses livros eu li como se fosse 2, 3 vezes. E é uma pilha gigante de livro. Esse esquema de estudo, alguém te deu de dica? Você bolou da sua cabeça? Que Não. é legal isso aí. Tipo, como você se estudar, como você se prepara para fazer uma residência e para uma prova de título depois. Então, era assim, lá na Santa, apesar de algumas pessoas reclamarem, eu só tenho a elogiar. Não é nem porque hoje eu tô na preceptoria, é porque quando eu tava na residência, assim, só para dar um contexto, né, você tava falando da prova, no meu ano eu fiquei em primeiro lugar do Brasil, entendeu?
Então, Caramba. tipo... Só passando aqui, ó. Então, fiquei... Não, porque- não, Então se mas liga nessa isso é um dica. mérito seu, Cara, velho. É mérito do seu trabalho. Assim, e o ruim é que o que acontece, a gente sabe porque várias pessoas que eram da... que eram da organização... Da banca. Era de todas as principais faculdades, serviços de ortopedia do Brasil. Então, eles viam, só que o problema é que começaram a não querer mais divulgar um ranking aberto. Antigamente acabava a prova e tinha um ranking aberto, todo mundo via a classificação do outro. Depois eles começaram a parar, mas os chefes, os preceptores ainda sabiam. Então eles vieram e falaram, olha, parabéns, aqui você foi, tipo, em primeiro lugar, bem à frente do segundo, mas, assim, não vai ter uma publicação oficial. Então eu só tô falando assim porque eu acho que o esquema que eu fiz de estudo deu muito certo e depois eu passei esse esquema para Camila, que é a minha esposa, né? A minha esposa, ela hoje ela é preceptora de dermato lá na residência do Sírio, né? E a residência de dermato hoje do Sírio tá uma das mais concorridas do Brasil. O pessoal quer muito lá porque realmente conseguiram estruturar uma residência muito boa lá, que ela tem tanto uma mescla do privado quanto do público, né? Então a pessoa vê os dois lados. E eu coloquei muito o cronograma, o esquema que eu tinha de treino, passava muita coisa para ela, porque eu tô 6 anos na frente dela, então o que eu vou passando e vou aprendendo, eu vou tentando facilitar e puxar ela junto, né? Então, assim, o esquema que eu fazia era mais ou menos esse. Lá na Santa tem já o pessoal que veio na minha frente, eles já faziam muita questão pra gente treinar. Um banco de questões gigantesco, sei lá, 5 mil. Eu fiz também depois muita questão pra esse banco. E eles tinham, olha, você tem que ler página tal, a página tal, página tal, a página tal, página tal. Então, eles davam sempre o cronograma certinho do que você tinha que ler. Tá. Mas esse esquema que eu fiz, que eu revisei aquelas coisas que eu não tinha estudado, porque, assim, sendo bem honesto, no R1 você só quer trabalhar e dormir e comer. Você não estuda nada, entendeu? Quando dá, você se esforça para ler o livro de anatomia, exame físico, anatomia, você tem que ter uma noção, ter uma noção básica das vias de acesso da cirurgia que você vai entrar, e saber um pouco do manual AO, que é sobre princípios de fixação de fratura. E é isso, entendeu? Você vai falar, porque você tem que saber tal e tal e tal coisa. Cara, isso eu acho que é um pouco conversa fiada. Talvez agora o pessoal que mudou um pouco o esquema, eles consigam. Mas na minha época, seria o básico, pedir instrumentação para você não fazer besteira na cirurgia, e era isso, entendeu? Então eu tive que compensar o que eu não tinha visto no R2. No R2, porque o bloco não se repete todo ano da residência. Tá. Então, o que você passou no R2, você não vai ver o que você passou no R1, você não vai ver no R2. Você entendeu? Então, você vai ter que revisar aquela coisa que você não estudou. Então, eu tive que fazer esse esquema ultra denso. Tá? Entendi. E isso foi por minha conta. Entendi. Então, eu mesclei os dois esquemas. E aí, quando chegou no final, era muita questão também, porque você quer ir também bem na prova, você tem que matar a questão. Sim. Prova oral. Cara, é bem completa a prova, né? Então, eu dei esse gás. Sempre fiz um pé de meia para nos últimos 3, 4 meses da residência eu não precisar trabalhar nada fora. Então eu fiquei numa imersão absurda de estudo, né? E então eu fui com confiança pra prova. Legal. Nervoso pra caramba, né? Mas tinha treinado muito, então era uma coisa já meio medular, né? A gente tinha visto aquela... E a Camila também, você falou que você passou tudo isso pra ela também fez, 2 provas de título muito difíceis aí na família. Pois ela passou super bem também na prova de dermato lá da Sociedade Brasileira de Dermato, SBD, né? SBD. Agora ficou esse ano convidada para ser preceptora lá na residência muito legal, de dermato. E tudo que eu vou aprendendo, assim, tipo de empreendedorismo, de carreira médica, eu vou passando para ela. Falo, olha, não faz isso, não faz aquilo. Então, é uma coisa que um vai ajudando o outro. Isso é bem legal, né? Aí você começou a dar já alguns spoilers aí, né? Que você foi pro joelho, de como que foi sua escolha, né? De algumas pessoas falarem pra não ir. Mas e aí, como que foi essa escolha? Te marcou na residência? Então, o que acontece? É engraçado também porque eu queria, durante a residência, a minha intenção era fazer quadril ou ombro, né? Gostava muito de quadril ou ombro. Quando eu rodei no joelho, o grupo do joelho da Santa, o pessoal era muito bacana.
eu tava manjando bem de joelho na época, eu tava estudando bastante, então o pessoal falou, nossa, Oliver, você entende muito, você quer fazer joelho? Eu falei, na verdade não, quero fazer, tô estudando muito pra prova da SBOT, né? Que é isso que é meu foco agora. Mas no final meu irmão, ele falou, olha, Oliver, meu irmão é ortopedista, ele trabalha muito com parte de gestão, né? E ele trabalha muito com essa parte de gestão, de administração de porta e não sei o quê. Ele falou, Oliver, faz trauma, porque você vai trabalhar comigo fazendo trauma e não sei o quê, né? Vai ser muito bom pra gente crescer junto e não sei o quê. E junto com isso, naquele ano, foi o ano que teve a crise mais pesada na Santa Casa, foi no final do MR3. Entendeu? Era o quê? 2015 ali? 14? Final de 2014, meio de final de 2014. Tá. Tanto é que teve uma vez até uma briga que eu tive na frente do portão principal da Santa Casa. Saiu até uma foto minha na capa da Veja. Na capa da Veja, não, na Veja, uma reportagem falando de quando tinham fechado o portão. Que eu queria atravessar e o segurança era um maluco, ele me mandou todos os seguranças atrás de mim, só porque eu tinha resmungado que ele não queria abrir a porta. Aí o superintendente falou, cara, por que você colocou todos os seguranças em cima desse residente? Deixa ele embora, ele é um coitado aí, né? O cara ficou com uma cara super sem graça, né? Ai, caramba. Aí, enfim. Então, peraí que... Não, a gente tava falando dessa parte da escolha. Você foi pro trauma, isso, né? Verdade, bem lembrado. Daí do trauma... Então poxa, a única coisa que tava mantendo lá na Santa Casa era o trauma. Não tem como parar o trauma. A Santa Casa é um hospital de porta aberta, é fratura chegando o dia inteiro ali, entendeu? Então, assim... Se você fosse, por exemplo, para um joelho, tem muita cirurgia letiva, Isso, a cirurgia letiva, eles fecharam a torneira. Tanto é que no meu ano, muita gente boa saiu da Santa Casa e foi fazer em outros lugares. Tá. Entendeu? Por causa disso. Por causa disso. Cancela, né? Eu já era aluno, ex-aluno, residência, tudo. Tinha uma boa relação com todo mundo lá. E tava nessa situação. Falei, meu irmão já tinha falado. Falei, quer saber? Eu tô novo, tô com... eu tava, sei lá, com 27, né? Eu entrei com 24, terminei com 24, por aí, uns 27, né? Daí 26, 27... Agora não lembro direito. Aí eu fui fazer trauma, falei, olha, não vai me atrapalhar, eu vou pegar mais mão. E realmente foi animal, porque esse ano que eu fui contratado para chefe de plantão de final de semana. Tá. Então todo final de semana eu tava lá e durante a semana eu tava lá também. Então era quase como uma residência de novo que eu ficava de segunda a domingo de manhã na Santa Casa. Então eu pegava sexta-feira, ficava operando vários casos, eu tive uma relação muito boa com meus chefes, tanto é que eu tô lá no grupo até hoje. Não tenho o que falar, os chefes do grupo do trauma são... excelentes, excepcionais. E aí eu aprendi muito com eles. Chegava sexta-feira e falava, chefe, deixa esse caso aí mais complexo pra eu tentar fazer no final de semana. Tá bom, pode deixar. Eu fui deixando. Então, eu aprendi a fazer um monte de coisa que o pessoal vai pegar a mão bem mais velho, mais lá na frente. A minha curva de aprendizado ficou muito curta, sabe? Muito rápida. Mas exponencial esse ano, né? Trauma, porque... muita oportunidade nesse ano, né? Daí que aconteceu, né? Pra continuar. Aí eu falei, putz, agora eu fiz ano de trauma. Não sei se a Santa Casa tava sem artroscopia de ombro, tava meio sem prótese de quadril. Até fazia algumas próteses de urgência. E eu tava bem lá, eu era contratado já CLT na Santa Casa e tudo mais. Meu irmão, ele falou, Oliver, no meio do ano, ele falou, Oliver, vai fazer... eu acho que é uma boa você fazer um MBA de administração hospitalar. Daí, no meio do trauma, quando eu estava fazendo trauma, eu peguei e comecei a fazer o MBA de administração hospitalar lá na GV. Para trabalhar também quem tinha montar esse negócio. Aí, assim, eu via que não tava rolando muita oportunidade de crescimento, que nem eu tava. Eu falei, olha... E eu tinha conversado com vários chefes lá, meus mais velhos, falou, Oliver... tenha uma subespecialização assim, dentro da ortopedia. Porque você vai montar um consultório sendo só cirurgião de trauma, é difícil. O cirurgião de trauma ele vai operar principalmente em porta, em urgência, etc. E quem acaba pegando a porta, a urgência, não é o cirurgião bom de trauma. Geralmente, é o cara que tem muito volume eletivo no hospital. Você tá entendendo? Então, é o especialista de ombro, o especialista de joelho, o especialista de quadril. Então, eu acabei... né, falei, olha, eu vou fazer mais um ano, vou fazer de joelho, se aparecer alguma oportunidade aí de porta pra gente pegar a cirúrgica, eu entro. Mas eu não vou abrir mão de
eu não vou fechar essa porta para o meu futuro. Daí eu fui fazer joelho, porque é uma especialidade que eu via que tinha um volume muito grande. Eu acho que para muita coisa a curva de aprendizado é um pouco mais curta. O grupo do joelho estava fazendo algumas coisas mais do que alguns outros grupos. Tinha uma relação boa. Então tudo convergiu e eu estava com várias outras coisas ao mesmo tempo. No ano que eu virei R4 de trauma, além de ter sido contratado na Santa Casa, eu virei também chefe de plantão, também plantonista lá no Hospital do Campo Limpo, que tinha residência, né? Eu peguei um dia de referência de cirurgia na Intermédica, que eu operava no Santa Cecília, que é um hospital que fechou. Então eu operava muito trauma e eram uns trabalhos que pagavam muito bem. E eu também tinha entrado no Samaritano. Então eu estava com muita oportunidade de trabalho. Uhum. Então eu falei, olha, o joelho eu vou conseguir conciliar, porque se eu tivesse ido talvez para outras especialidades também, eu teria fechado todas essas portas quase. Entendi. Eu teria saído de tudo. E como eu continuei no joelho, eu consegui segurar todas essas portas. Então eu fiz o joelho, gostei, pô, eu gosto muito, eu acho uma especialidade muito legal. Operou meu joelho. Operei esse joelho aí, tá mancando um pouco, mas tá valendo. Né? Bom demais, legal. E aí, beleza, estamos caminhando já mais para o momento atual, né? Isso. Você, como que foi a inserção aí no mercado de trabalho? Como tá o seu momento hoje? Como ortopedista, e você comentou da parte de empreendedorismo e tudo mais, como chegou todas essas vertentes? Foi uma coisa que uma coisa foi puxando a outra, sabe? Uhum. Só um breve histórico. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, meu pai ele deu para eu ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, que ensinava muito a relação de ativos e passivos na nossa vida, né? Então, quando eu terminei, eu comecei a trabalhar nesses vários lugares, comecei a fazer pé de meia. Aí comecei a fazer, falei, pô, o que eu faço com esse dinheiro? Entendeu? Eu não entendia nada de investimento, porque eu tinha focado em investir na minha carreira, na minha formação como médico ortopedista. Sim. Aí quando eu vi que eu estava já tranquilo, eu já tinha estudado os livros de joelho, já estava no ano de trauma. Trauma a gente já tem visto que eu precisava pegar a mão de trauma. Eu comecei a estudar investimento. Eu comecei a investir. Fiquei meio naquela, né, tipo de dar plantão, de ganhar dinheiro e não sei o que, o que ia aparecendo de oportunidade para mim eu ia fazendo. Eu entrei nos negócios de Minha Casa Minha Vida como sócio investidor e não sei o quê. No final, isso me ajudou muito em questão de alavancagem financeira. Uhum. Não foi um mau negócio. Assim, deu muita dor de cabeça, mas no final valeu a pena. E aí, o que aconteceu é que chegou no momento que estava passando o tempo, eu estava lá com meu irmão, dando plantão. Para eu fazer esse caixa que eu precisava para esse negócio, esse Minha Casa Minha Vida, eu tinha que pagar eu dei 50 mil de entrada e era mais de 20 mil por mês que eu tinha que pagar de parcela para entrar na sociedade. Pô, você tá lá terminando o R4 e tal, você guardar 20 mil por mês, além do que eu tava... É puxado. É puxado, eu tinha que pagar pós do MBA da GV, eu tinha um dia que eu não conseguia trabalhar porque eu tava lá na pós, que era... Era o quê? Sexta-noite? Sexta e sábado, acho que era... Toda semana, não lembro. Era bem puxado, era quase toda semana. Tinha as coisas da Santa Casa, então, assim, eu tinha que fazer dinheiro, tinha que fazer caixa. Uhum. Então, eu comecei a fazer muito caixa. Eu falei, cara, eu quero me aposentar cedo, sabe? Fiquei com essa ideia na cabeça, eu já mudei totalmente meu conceito. Enfim, porque realmente, cara, é um saco da plantão. Assim, o pessoal geralmente não te valoriza, é corrido. Você não consegue dar muita solução para o problema do paciente, não é um trabalho tão gratificante. E você não converte, né, aquele paciente, ele tá ali na emergência, difícil, às vezes se for alguma coisa da sua especialidade, você fazer ali, mas difícil de você estar num plantão e esse paciente depois virar seu e vir no seu consultório. Não tem um segmento também, você não dá um segmento, entendeu? Uhum. Você não dá um segmento, hospital público você não consegue, olha, eu acho que você tinha que fazer uma ressonância, tá um pedido. Você não faz isso, você entendeu? O cara tem que ir na UPA para passar no ambulatório. Então eu fui ficando muito frustrado com esse estilo de trabalho. Tá. Eu gostava muito de operar, mas muitas vezes você quer fazer caixa, você vai estar na porta atendendo, entendeu? Sim. Então eu fiz esse caixa para juntar dinheiro, mas aí eu me toquei que eu nunca ia ganhar o quanto que eu queria só dando plantão. Entendi. Eu falei, olha, pra eu ganhar, eu vou ter que valorizar mais minha hora. Sim. Porque não tem plano de carreira no plantão. Sim. Às vezes dá sorte de se gostarem muito de você e te puxarem pra alguma coordenação. Mas Tudo a bem. limitação é as horas do seu dia. Né? E você fica na mão do coordenador lá. Uhum. O trabalho, você não tem controle do seu próprio trabalho.
Se é um público, tem a licitação, troca, você perdeu, você ficou na mão, entendeu? Você volta a dar plantão só pros outros. E para fugir disso, porque realmente eu acho que é um ponto que muita gente chega e fica com uma dificuldade, né? Porque apesar de você ter todas essas dificuldades que se apresentou no plantão, ele te dá um retorno que é o financeiro ali imediato, né? Então você conseguir dar 1, 2 plantões a mais por mês, aí você pagar aquela conta extra. E aí muita gente tem esse receio, putz, mas como é que eu vou largar desses plantões para construir algo sólido, né? Para ir para um consultório, para eu ir posicionando. Como que foi esse seu turning point aí, cara? Então, eu vou contar uma analogia muito boa que eu vi outro dia num YouTube, né, de um cara que eu sigo de empreendedorismo, que ele fala o seguinte, olha, não sei se vocês lembram do Matrix, a mulher do vestido vermelho, aquela cena que o Neo tá andando com o Morfeu. Sim. Aí um monte de gente, todo mundo de cinza, de repente passa uma mulher de vermelho, ele vira, olha a mulher fabulosa, assim, muito gata. Aí de repente o Morfeu, Neo, olha de novo. Quando ele olha é o agente Smith. Então esse cara ele usa isso como analogia do seguinte sentido: conforme você vai progredindo na vida, você tem várias mulheres no vestido vermelho e elas vão ficando cada vez mais atraentes. Entendeu? Para pra pensar. Quando você terminou o colégio, você tinha 2 caminhos. Vamos colocar um terceiro aí. Você tinha um caminho de pegar e começar a trabalhar. Você ia pegar um trabalho, sei lá, que ia te remunerar muito pouco. E não tem tanto, porque assim, você não tem diploma, você não tem nada, então a perspectiva de crescimento ela é bem menor, não vão te valorizar tanto, certo? Aí você deixou de ganhar naquele momento e decidiu fazer uma faculdade. Você podia fazer uma faculdade mais fácil de entrar e que provavelmente depois a remuneração dessa profissão ia ser baixa. Você ia ter um teto. Exatamente. Ou você pegou e às vezes tem gente que fica 2, 3 anos para passar em medicina. Por quê? Porque ela sabe que depois a remuneração vai ter um ganho maior depois, certo? Aí teve gente que foi lá, passou desse gás. Então, o vestido vermelho era o quê? Era ganhar logo dinheiro. Depois do vestido vermelho, você entrou na faculdade de medicina, terminou, é você ganhar mais dinheiro, que é dando plantão. Você tá entendendo? Então, isso é o canto da sereia. Você, vem cá, fica dando plantão aqui, ó. Você vai comprar seu carro importado, você vai comprar sua Mercedes, sua BMW, vai poder pegar a balada, você é jovem, com dinheiro, vai curtir sua vida. E a pessoa fica nesse dilema, né? E às vezes tem gente que fica anos nessa. Sim. E aí fica só no plantão, não guarda nada. Aí depois, vamos supor, você foi lá, fez a residência. Agora você não é só mais médico, você é um médico subespecialista. Então você vai ter uma condição melhor de plantão. Você tá entendendo? Ou de trabalhar para os outros. Que eu não vejo nada de errado. Eu acho que assim, você tem que ser muito honesto com você mesmo, sabe? Eu acho que muita gente bate a cabeça porque a pessoa não é honesta com ela mesma. A pessoa não tem o perfil de consultório, ela insiste em querer montar um consultório. Tem gente que tudo bem, cara, você não precisa ser... Todo mundo precisa ter um consultório particular, entendeu? Eu conheço um cara que dava plantão comigo nesse período, que ele tava com 47 anos de idade, jovem, relativamente, tinha 2 filhas, tinha uma casa quitada em Alphaville, também bacana, tinha um carro bom de viagem, um carro para andar no dia a dia, e ele só dava 2 plantões por semana. Ele trabalhava 2 vezes por semana, com 47 anos de idade, e uma vez por ano ele ficava um mês surfando na Indonésia. E ele falou, cara, eu tô diminuindo paulativamente. Por quê? Porque ele ficou só dando plantão, e ele manjava muito de investimento. Ele foi reinvestindo. Então ele fez uma bola de neve grande e agora ele faz o que ele quiser. Você tá entendendo? Aí é muito... Você tem que pensar o que você quer pra sua vida. Então ele seguiu esse... Só que você tem que ser disciplinado naquilo que você vai fazer. Não dá pra você ficar mudando toda hora de objetivo, entendeu? Entendi. Então você tem que pegar e fazer. Então, só pra a gente continuar aí. Então, conforme você vai ficando, você tem cada vez essa mulher do vestido vermelho vai ficando cada vez mais atraente. Aí você pode pegar e começar a trabalhar na clínica de uma pessoa e já vai começar a ganhar dinheiro, você não vai mais precisar ficar dando plantão. Só que você tem um outro caminho, que é o quê? É tentar montar o seu consultório e, não deixa de ser empreender, né? Porque você que vai ter que ir atrás dos seus clientes, seus pacientes, você que vai ter que cuidar, organizar a secretária, como que ela vai atender, conversar com as pessoas, todo o fluxo de
de pagamento, de PJ, de como que você vai cobrar, se vai ser convênio ou não vai. E eu acho que a gente tem uma vantagem na medicina em relação às outras profissões, porque você pode trabalhar de uma forma cada dia da semana. Você Sim. precisa ser fixo numa... Então, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo uma transição. Eu tinha feito aquele pé de meia, tinha uma renda um pouco passiva, não sei o quê. Eu fui diminuindo um pouco o plantão e aluguei umas salas tipo coworking, mais ou menos, só que tinha uma secretária que atendia o paciente e tudo mais. E fui meio que... Montando uma agenda. Montando uma agenda aos poucos. Isso demora, né? Sim. Eu comecei a fazer isso na época que eu comecei a ver muito médico na minha área com 60 anos se matando de dar plantão. Aí isso foi uma experiência muito boa, dar muito plantão em tudo que é canto. Você trombava os caras. Porque isso me deu um desespero muito grande. Se continuasse assim. Exatamente, me deu um desespero muito grande. Falei, não é pra mim esse futuro. Foi igual a liga de cirurgia plástica lá atrás, chegou no plantão ali. Então, essas experiências que vão direcionando às vezes o nosso caminho. Então, eu peguei e fui aprendendo na raça. E aprendendo coisas que, infelizmente, a gente não aprende, né? Não é nos ensinado, não né? é. Não ensina ninguém a chegar na residência pra você e falar, então, cara, tá terminando o R3, daqui a pouco você vai ter que abrir seu consultório, vem aqui que eu vou te explicar como é que funciona o fluxo. Ninguém vai pegar na sua mão e ensinar isso. E não ensina também porque não sabe. É verdade. Porque você vê que tem um monte de pessoas que estão mais velhas que o mercado mudou. Você pega assim, meu pai que é psiquiatra, converso bastante com ele, eu falo, pai, né, porque eu montei o canal no YouTube e tudo mais, e aí, pai, o canal, e não sei o que, conversando, e assim, não entra tanto na cabeça, eu percebo que não é uma coisa tão fácil de assimilar um médico montando um canal no YouTube, uma rede social, etc. Você entendeu? Médico tem que atender, pô, médico tem que saber operar, que YouTube é esse? Né? E não entende, né? E hoje mudou. A influência mudou. Então, a gente não vai... Eu vejo, às vezes, pessoas mais jovens entendendo mais um pouco como um mercado de trabalho do que algumas pessoas mais velhas. Por outro lado, eu vejo que, assim, eles têm outras coisas que são qualidades que a gente, quando é novo, a gente quer dominar o mundo, quer ir muito rápido, né? Mas também tudo tem seu passo, seu tempo. Então muita gente acaba se frustrando e colocando o pé pelas mãos nessa ânsia de encurtar demais o tempo de crescimento. Porque, da carreira. Porque se você não é bom como médico, no consultório particular mesmo, beleza, você pode ser excelente de marketing, né? Isso, assim, o pessoal que vende curso de marketing é muito bom em vendas, na verdade, não de marketing. Que ele convence muito você a fazer o curso e não sei o quê, só que chega na hora, o que vai manter seu paciente ali fidelizado é como que você atende ele, como você trata ele como pessoa, como você explica, como você é didático, claro, entendeu? Como você individualiza o atendimento. É uma coisa muito complexa. Não dá nem pra gente conversar em um podcast só isso daí, né? Mas eu acho que é importante a pessoa ficar alerta e pensar nisso. Tem muitos pontos que você tem que estudar. Não é só você você tem que ter o conteúdo, né? Porque às vezes as pessoas, elas... tipo, por não terem a essência e quererem, às vezes, pular essa etapa, elas vão naquela fórmula de bolo. Acho que todo mundo busca uma fórmula de bolo na vida, né? Então, acho que aquele cara tem sucesso porque foi o Instagram que fez ele ser o cara. Mas, você tem que olhar o que tá por trás e qual que é a tua essência, qual que é o teu conteúdo, o que você vai transmitir, o que você vai ser. E não pra você ser mais um da linha de produção. E às vezes o cara vai lá, gasta milhões com marketing, gasta milhões com a empresa, sem ter um conteúdo por trás, sem ter o que passar pro paciente. E aí morre porque a hora que o paciente chegar e ver o que foi e que não tá igual no bonitinho do Instagram, ele sai fora, cara. Ele fala, não volto mais, não indica mais. E você perde toda essa cadeia querendo ser algo que você não é, né? Não, e é curioso que o Instagram ele virou uma grande ilusão para todo mundo, né? Porque todo mundo vai lá, compra 20, 30, 40 mil seguidores, né? Não mostra mais quantas curtidas tem, você pode até dar uma olhada, mas você vê às vezes... Então, todo mundo vê a pessoa com fotos e roupas bacanas, mas no fundo você não vê o quanto que o cara
camelando, o que é a verdade por trás do negócio, entendeu? Exatamente. E aí todo mundo fica muito nessa ilusão e querendo ir pra esse caminho, mas não é, eu acho que não é muito esse caminho. Você pode olhar meu Instagram, eu não posto eu não postei quase nada, já faz tipo 2, 3 anos, e a minha clientela continua crescendo, entendeu? Sim. Porque não é isso que vai encher seu consultório, né? É lógico, você entregar conteúdo de qualidade faz diferença, mas não é o que Exato, faz... Entendi, o principal ali da entrada. E uma coisa que também eu peguei muito, tava conversando esses dias, que é isso, né? Tipo, depois que você estoura, aí você pode pegar qualquer coisa pra justificar, né? Aí, isso aí. Aí fica isso, um Zé Ruela aí na internet que fala, não, eu estourei meu consultório porque eu uso camisa azul. E aí começa a falar isso, essa febre, aí fica aí de repente tá todo mundo postando foto de camisa azul, fazendo dança da chuva lá pra ver se enche o consultório, meu irmão. Sim, é o maior viés, assim, que tem hoje, assim. Cara, eu achei uma propaganda outro dia que veio pra mim, patrocinada, né? Inclusive, você tava falando antes de link patrocinado, de um cara que vende curso, né? Pra Instagram, alguma coisa, pra médico. E aí é o cara de colete, né? Porque agora virou essa moda xadrez. De usar colete, tipo de paletó, fazendo musculação, falando, olha, você não precisa ser... Você não precisa ser médico do esporte só, ou passar fórmula, ou não sei o que, pra ficar rico. Porque, tipo, todo mundo só vende isso, cara. Instagram é 1 milhão de propaganda dessa pra gente que é médico, né? Eu já tô de saco cheio. E isso é outra coisa importante falando sobre minha opinião do mercado de trabalho. Todo mundo tá querendo essa forma fácil, mas para pensar como que é fácil, por exemplo... Tem gente muito boa que é médico do esporte? Tem uns caras que são muito bons, estudam aprofundam. Mas para pensar qual que é a barreira de entrada para você virar médico do esporte. É um curso, assim, tudo bem, tem residência de medicina esportiva, é uma coisa. Mas você tem muita gente que fala que é médico do esporte que o cara fez um curso de final de semana a cada 15 dias. Então, olha como que... E as pessoas, elas não sabem muitas vezes diferenciar isso. E muitas vezes ele já tá atuando antes de começar nesse curso, né? Exatamente. E o cara, ele vai passar o quê? Vai fazer uma consulta clínica, certo? Agora, a barreira de entrada que caiu muito o número de pessoas que querem fazer ortopedia, sabia? Quando há um fórum da SBOT que teve uns anos atrás, 30% das vagas de ortopedia não estavam sendo preenchidas no Brasil inteiro. Caramba. É mesmo? Não preencheram na Santa Casa, no HC, em escolas grandes. 30% no Brasil inteiro não estava sendo preenchido. Por quê? Porque todo mundo fica com esse canto da sereia, com a coisa fácil, que vai ganhar dinheiro. Porque agora isso demora, dá trabalho. Dá trabalho, pô, você tem que trabalhar 100 horas por semana e tal, é puxado. Só que você quer ser um cara bom, é isso que você tem que fazer, não tem jeito. Exato. Então isso cria um filtro muito grande. Quem que vai fazer uma reconstrução de LCA? Nem ortopedista todos fazem. Então você vai criando um filtro grande. E isso que é a reserva de mercado. Sim. Entendeu? Então, vai criar uma reserva de mercado grande e boa no futuro para quem estiver disposto a fazer medicina bem feita e de verdade. Eu acho. Eu não acho que, só quem ganha dinheiro hoje é quem faz isso e aquilo. Não, o pessoal já está percebendo, e eu já vi vários pacientes falando, doutor, eu não consigo ter um ortopedista decente. Olha quanto ortopedista tem no mercado de trabalho. Sim. Ela tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade para conseguir um bom clínico, um bom endócrino, um bom cardio, tipo, que trabalha bem, honesto e tal. Então, vai ter espaço para todo mundo. Só você querer fazer uma coisa que ninguém quer e ser bom. E hoje em dia o que ninguém quer é isso. Quer ter trabalho. Ninguém quer ser bom, ninguém quer trabalhar, ninguém quer todo mundo resolver. E assim, acho que tem que pegar meio que um meio termo, entendeu? Você tem que... Tipo assim, você tem que se dedicar à sua carreira, você tem que construir sua carreira, você tem que criar sua base e saber desse mundo digital. Pra quê? Pra que as pessoas te achem, entendeu? Porque não adianta você ser o cara, um monte sagrado lá da sua especialidade e ninguém te achar. Exatamente. Então você tem que usar as ferramentas a seu favor, mas não se ancorar a rede social. Um acessório, né? Em algo que é acessório. Pô, você tá lá, ó. Se você pesquisar na internet, você jogar ali no Google, você vai achar ali, pô, Dr. Oliver, vai saber onde é o endereço da clínica, vai saber o telefone, tem que ter uma facilidade de acesso, você tem que ter uma rede de uma secretária para fazer um bom atendimento, você tem que saber como fazer o tráfego do seu paciente para ele chegar
e até mesmo para nós, pessoas que se dedicam, pô, sua história aí se dedicou tanto na ortopedia, também tá lá para bater com esses caras aí que não ralaram, não oferecem, então ali para enganar teu paciente, entendeu? Esse foi um dos motivos que eu acabei falando do YouTube, né? Desviando um pouco, foi um dos motivos que eu acabei entrando no YouTube, né? Tá. Porque eu acho que assim, você pega, eu tô lá na Santa, né? Dou aula para faculdade, faço parte da preceptoria, tô como chefe de plantão, fui fazer meu mestrado, agora tô fazendo doutorado. Então, a gente que está envolvido nessa parte acadêmica, a gente tenta fazer aquilo que é certo, a gente começa a ser engolido pelas outras pessoas com curas milagrosas, porque isso vende muito, né? Sim. Então, é nosso papel colocar um conteúdo de qualidade para as pessoas. A gente também tem o papel de colocar na sua voz para dar esse outro lado das coisas, para o pessoal parar de ser enganado. Não é nem questão... Eu acho que é tipo, quase um dever ético nosso, entendeu? Uhum. Então, eu não acho que o médico tem que ter preconceito, medo. Pelo contrário, se você valoriza o trabalho da medicina bem feita, você tem que colocar isso ao dispor da sociedade. Disponibilizar. Uma forma educacional. Exatamente. Transmitir conteúdo de qualidade, né? E você tá há uns anos aí no YouTube, né? Como que foi essa sua jornada ali? Então, como que foi, né? Eu entrei naquela conversa de Instagram, né? Uhum. Você tem que fazer Instagram, né? Caí muito já em papo de empresa de marketing digital, tá? Uhum. Muito. Já gastei muito dinheiro, dá para ter uns carros bacanas aí na garagem, né? Mas isso aí vai servindo de lição. Se a gente não está disposto a gastar, também a gente não está disposto a ganhar, né? Então, eu acabei vendo que não era muito o meu perfil e não tinha essa assiduidade. Tinha dia que eu nem almoçava, acho que eu vou parar para ficar fazendo um post. Uhum. Então, não é muito meu perfil e tal. O que eu percebi? Eu sempre gostei muito de dar aula, mas eu sou um pouco tímido, assim, sempre sofro um pouco de dar aula em público, né? Mas eu gosto de dar aula, de montar uma sequência lógica. Eu comecei a explicar e gastar muita energia explicando para os pacientes. Os pacientes começaram a gostar muito no consultório. Isso foi um feedback bom. Sabe? Os pacientes, nossa, doutor, nunca ninguém me explicou isso. Como que funciona a fisiopatologia dessa doença? Como que explica isso de uma forma tão clara? Aí eu falei, vou montar um canal. Aí quando eu fui montar o canal no YouTube, no começo era meio que eu chamei uma empresa, que eram dois irmãos sócios, um que era ele tinha formação em marketing, propaganda em marketing, eu acho, e o outro em audiovisual. Pessoas super bacanas, assim, excelentes, né? Mas eles não tinham uma experiência muito, eu acho que relacionada ao YouTube. Entendeu? Entendi. Cada plataforma tem uma forma de você colocar. Sistema, um algoritmo diferente. E aí... Que a gente apanha, né? Exatamente. Sempre fala. Você tem que estudar muito, né? Você deve ter visto. Sim. E aí o que aconteceu foi o seguinte, e eu não tinha muita noção. E eu coloquei tudo na mão deles, que foi erro meu. Uhum. Então eu paguei, como eles queriam entrar no negócio, a gente fechou um pacote de 15 vídeos. Isso foi em 2019, que a gente conseguiu só gravar por causa da pandemia, não sei o que, começou a postar em 2021. Aí eu postei esses 15 vídeos, não foi tão bem, né? Esses vídeos, eu não gostei porque, assim, olha, você tem que mostrar que você é autoridade, você tem que falar que as suas cirurgias são boas. Eu não julgo, porque ela trabalha vindo de um nicho que é do marketing, que trabalhou com empresa tipo... sei lá... Rexona. Coca-Cola, Rexona, refrigerante. Mas, você vai falar assim como sendo um médico? Eu fico não me é sentindo... um produto, é saúde, né? Exatamente. Não tem como você garantir resultado. E eu ficava me sentindo até meio mal. A minha cabeça é assim, olha, eu tô vindo aqui para ensinar as pessoas. Se as pessoas acham que o que eu falo faz sentido, elas vêm, vão atrás e procuram meu nome e marcam uma consulta. Entendeu? Eu não preciso ficar... iludindo, vendendo o peixe, esse tipo de coisa, entendeu? Para mim, vender o peixe já tá ajudando ela, entendeu? De uma forma honesta.
Você tá lá pra divulgar informação. Exatamente, e ser da forma mais honesta possível, Entendi. entendeu? Mais clara. Então, eu fiquei um tempo, eu tava fazendo mestrado, tava fazendo uma outra pós lá na USP de Fisiologia do Exercício, voltada mais pra terceira idade, não sei o que. Tava um monte de coisa, eu acabei dando um tempo. Falei, olha, quando eu tiver um tempo aí, eu vou voltar a fazer o canal, do meu jeito. Então, aí, hoje... Eu penso no tema, no título, na thumbnail, em todo o roteiro, tudo que eu vou falar. Eu que escrevo, faço tudo, exceto, né? Aí eu mando para uns amigos meus que trabalham com edição de vídeo. Então eles editam e fazem a thumbnail, por exemplo, como eu sugeri. Chamativo lá. Fazer uma coisa bem feita, porque eu não tenho muita noção de estética de audiovisual, essas coisas. Eu tô lá como médico, então eu tenho que entender o que a pessoa tem de dúvida. Então eu tenho que tentar colocar no vídeo o que as pessoas têm mais dúvida, explicar de uma forma, como eu falei, honesta, clara, objetiva. E aí eles vão cuidar da parte de visual. Do audiovisual. E, cara, eu acho que isso se assemelha muito com aquilo que você estava falando, que você transmite na consulta, né? Meio que você está conversando com o paciente através de um vídeo do YouTube. Eu tava conversando agora no plantão, nesse fim de semana, eu tava com a Ana Helena lá, que estudou com a Camila lá, de dermatologista, e ela também tá nessa fase aí. Poxa, eu não sei se eu me posiciono no Instagram, no YouTube. E aí a gente tá, será que seria que era melhor? Qual que ela tem? E ela, diferentemente, ela tem uma facilidade ali com a parte do Instagram, ela gosta dessa parte. E aí eu tava falando, eu não sei se é porque eu tenho muito amigo médico, eu tô inserido, tenho uma amostra viciada no meu Instagram, mas eu tô meio que cansado das coisas meio que reproduções, sabe? Tipo, tudo meio que igual. Então você vê, parece que todo mundo é a fórmula de bolo. Voltando nesse assunto de fórmula de bolo. E às vezes, cara, o paciente ou alguém que vem a ver a sua clínica, ele quer ver como você explica. Não adianta você... E um outro ponto que eu ia falar é que as pessoas, parece que elas estão explicando para um outro colega médico. E não falando com o seu paciente. Então, talvez você trazer essa parte como se você estivesse na consulta. Olha, o mecanismo da dor funciona dessa forma, a fisiopatologia e tal. E numa linguagem acessível, que ele entenda, né? E eu já cheguei a acompanhar alguns vídeos seus no YouTube e eu vejo que você traz muito essa linguagem para o paciente, né? É lógico que ela não perde a evidência por trás, a ciência por trás. Não é uma coisa que você também vai falar cola, não sei o quê, mas assim... usar termos científicos, mas traduzindo para o público leigo, traduzindo para aquele que vai buscar informação. Senão, não tem comunicação. Não tem comunicação, não tem exatamente. aprendizado. Exato. Bom, Oliver, a gente tá chegando aqui no final do episódio. Infelizmente, o papo vai embora. Se desse pra gravar mais hoje, gravava Quer mais dizer, um. vai continuar, né? Porque assim, a gente vai desligar aqui as Fica aqui só nos bastidores. Antes da gente encerrar aqui, eu queria falar pra você divulgar aí o seu canal, falar como que a gente te acha, né? Então, o meu canal é o meu nome, né? Eu tô no YouTube, não tenho muita paciência, como eu falei, pro Instagram, nesse momento, pelo menos, né? É Oliver Wilson, é Dr. Oliver Wilson, é isso, o meu canal. Na verdade, o meu canal, eu não faço divulgação muito, exatamente porque eu gosto de saber que o crescimento ele tá sendo orgânico. Legal. E como o público é muito para leigo, eu também não divulgo muito para... Tem muita gente que é amigo que fala, pô, mas você tem um canal... Você já tá com 70... Meu canal vai bater 70 mil pessoas, né? Fala, pô, você tá com um canal com 70 mil. Tá crescendo na média agora 10 mil pessoas por mês, mais ou menos. Então daqui a umas 3 meses a gente ganha, se Deus quiser, comemora a plaquinha. A plaquinha aí, pô. Né? Manda pra gente a foto com a plaquinha, a gente vai postar aqui no... Então, assim, exatamente porque todo mundo fala, cara, mas seu canal tá assim, não sei o quê. Eu não sabia. Eu falei, pois é, porque... Assim, é um outro público-alvo. Porque... Assim, sendo bem honesto, você confunde até o algoritmo, né? Não sei se vocês sabiam. Você confunde o algoritmo. Se muita gente que é médico começa a ver meu conteúdo, o YouTube vai achar que meu conteúdo é para médico. Entendeu? Então essa é uma coisa que a gente tem que sacar às vezes. Vocês falam que o conteúdo é para médico. Para médico. Então vocês têm que divulgar para médico, tem que contar para todo mundo, entendeu? Entendi. Agora, eu divulgo muito para quem? Para os meus pacientes. Entendi. Que isso acho que também ajuda a crescer. Então eu falo, olha... se você se interessa, você quer saber mais sobre esse medicamento que eu estou te passando,
vai no canal, vai dar uma olhada. Tem uma explicaçãozinha Tem lá. uma explicação sensacional. lógica, bem explicada. Pô, doutor, obrigado. E isso também é uma forma de você ajudar o paciente e trazer essa reciprocidade, entendeu? Legal. E às vezes até pra ele explicar lá em casa, né? Porque às vezes você explicou tudo, clareou pra ele, mas ele não consegue, às vezes, Guardar. guardar, transmitir pra esposa e tá lá. Ele, pô, Oliver, parabéns aí por toda a sua trajetória, parabéns Obrigado. pelo seu trabalho, cara, que você continue assim puta, foi muito legal, a gente já tem essa amizade, já operou, já treinamos junto, mas a gente sempre... Sentando aqui, né, nesse episódio, a gente vai vendo outras fases que a gente não conversou. Claro. Então, pô, foi muito legal mesmo. Obrigado por compartilhar e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Foi bem bacana a nossa conversa aqui. Espero que eu tenha ajudado aí o pessoal que tá no começo da carreira, né? Ajudou com certeza. Me ajudou muito Pô, que também. bom. Eu que, né, quero começar agora na ortopedia terminei as provas de residência. Espero que você seja meu chefe de Com plantão, certeza. então. Tirar o couro aí. Já É foi com a canetinha aqui, tá aqui debaixo da mesa, ele anotou tomando tudo nota aqui. Só tomou nota. Então, é isso aí. até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Falou.